Primeira parte seria remover a janela existente no local, no caso era uma janela, vocês vão ver aí uma janela de madeira velha e ela tinha um pedaço de vidro. Eu recomendo. E aí galera, tudo bem? Sou Matheus Magno, falo aqui de Massachusetts e hoje eu vou falar pra vocês como trocar uma janela. No caso dessa janela, é uma janela do basement. Essa janela é uma janela de 23 por 32. Ela é uma janela que é só utilizada na parte de baixo da casa. No caso, as pessoas, mesmo não vivendo lá, elas têm pelo menos entre 6 e 8 janelas no basement. Se você veio nesse vídeo para poder aprender a trocar você mesmo esse vídeo, você está no vídeo certo. Então, vamos lá. Essa janela, no caso, eu fiz o vídeo ontem, mas essa história não começou agora. Eu quero falar disso para você ter noção de que tudo começou há pelo menos uns 20 dias atrás, que o cliente me chamou, eu fui na casa dele, fiz uma visita, falei o valor e o tamanho da janela. Ele tinha todas as outras janelas nesse mesmo tamanho, no caso de 23/32, que eu tinha que fazer é instalar essa janela nova no nosso hardware, no caso Home Depot ou Lowe's. Na nossa região não tinha a mesma janela daquele mesmo tamanho do modelo que ele queria um painel inteiro somente com aquele vidro, sem slide. Então, no caso, eu fui até o hardware, não tinha. Ele fez uma ordem customizada dessa janela para essa casa. Então, ele me chamou para poder fazer essa troca dessa janela na casa dele. Assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi checar o tamanho da janela com o tamanho do local. A janela veio do tamanho certo, corretamente. A primeira parte seria remover a janela existente no local. No caso, era uma janela, vocês vão ver aí uma janela de madeira velha e ela tinha um pedaço de vidro. Eu recomendo que sempre que você for começar um trabalho de demolição assim, use seus EPIs, óculos, luvas e qualquer outro utensílio que for necessário. No caso, se você for trabalhar removendo algo no teto, usar seu capacete, é bem importante. Comecei removendo pela parte externa o vidro e ele foi estilhaçando e eu fui removendo de pouco em pouco, calmamente, para não voar pedaço para todo lado. E após a retirada do vidro, eu fui para a retirada da madeira. Assim que eu removi toda essa madeira, fui removendo ela calmamente, toda essa madeira pelo lado externo. No caso, ela tinha 2 painéis, provavelmente tinha algum tipo de dotação nela. Eu removi a parte de fora, depois removi a parte de dentro. Em seguida, já removi todo o caulking que tinha na parte da janela para poder fazer o selamento. Para quem não sabe, na Casa na América, a madeira que vai em contato com o concreto é uma madeira pressure treated. É uma madeira que ela é preparada para ter contato com a área de umidade, no caso o concreto. No caso, normalmente toda a parte de baixo da estrutura é formada com a madeira pressure treated. Nesse caso, a madeira estava intacta, mas eu testei a janela, eu peguei a janela para poder testar no local. Elas estavam tortas, elas estavam fora de ângulo, e o que eu tive que fazer foi remover cada lateral e a parte do teto dessa janela por pouca coisa. Removi e cortei bem fininho mesmo, uma coisa tipo mais fino que uma caneta. Era coisa assim, quase nada para poder encaixar. Quando eu coloquei, já coloquei tudo em level, poder ficar perfeito, né? No caso, coloquei as laterais, coloquei o topo e fiz o teste novamente da janela no lugar. Para quem não sabe, essa madeira, ela é uma madeira pressure treated, como eu falei. Ela é diferente da madeira de pinho tradicional. A madeira de pinho tradicional, ela não é tratada, ela é uma madeira branca, que aqui assim a gente chama madeira branca. Então, no caso, essa madeira utilizada é uma madeira que a gente chama de 2x6, que ela tem 2 inches, 2 polegadas por 6 polegadas. Então, no caso, se você estiver trabalhando, removendo a janela e a madeira estiver apodrecida, pegue a medida da madeira e faça a compra dessa madeira da mesma medida da madeira que você tem no local. Após o alinhamento do retângulo para poder instalar a janela perfeitamente, você faz um teste novamente na janela para ver se ela encaixa. Bem importante ressaltar que se ela estiver bem apertada, não force para você não quebrar o vidro. Não dê tapas, não empurre com força que ela pode quebrar. Como eu falei, essa janela, que foi uma janela pré-ordenada, ela demorou 20 dias para chegar. Se você não encontrar uma no seu hardware store, você vai ter que ordenar ela previamente. Então, se você tiver risco de quebrar, como você vai tampar aquele ambiente, no caso agora sem a janela, entendeu? Então, atenção a isso, cuidado para não quebrar. Após colocar a janela no local, pela parte de dentro, você vai colocar foam spray. Foam spray vai ser uma espuma expansiva para poder vedar todas as entradas de ar que vai ter nessa janela. No caso, eu usei uma fita azul para poder isolar a janela, para não relar a espuma na janela, porque ela é bem grudenta. E por fora, tapei todos os gaps que tinha em volta da janela. Todos os lados, em cima e embaixo, em todas as dimensões. Após instalar o foam, a espuma expansiva, para quem não sabe, ela demora entre 1h30 a 2h30 para secar. Então, no caso, assim que eu coloquei ela, lembra que ainda tem aquela abertura do lado, abertura do teto, eu coloquei
parafusos, no caso 2 em cada lado, parafuso branco, né, para poder segurar a janela no local. Pelo lado de dentro, praticamente já está terminado, é só limpar o seu ambiente e já está terminado por dentro. Agora, pelo lado de fora, você vai aplicar o caulking para poder vedar todas as entradas que você tem entre a janela e a madeira. Para quem não sabe, eu tive que trocar a madeira do lado, que removendo ela eu quebrei ela. Então eu tive que trocar a madeira do lado e já troquei a de cima também. Por isso que no vídeo você vai ver as madeiras sem a pintura original, que eu tive que trocar elas. Para quem nunca aplicou o caulking, que é no caso o silicone por fora, ele é bem grudento. Então saiba que você, assim que aplicar, você não pode passar o dedo, você não pode fazer nada. Então aplique com calma. Vai com calma no perímetro, vai devagar em todas as bordas, não deixe nenhuma entrada de gap de ar. Assim que você terminar as 4 áreas, você está praticamente finalizado pelo lado de fora com o caulking. Um isolamento extra que eu fiz nesse caso foi que eu usei uma segunda camada de isolamento, no caso é um caulking feito para concreto. Então, para poder vedar mais uma camada, para dar mais uma camada de segurança e vedar aquela parte externa, eu usei esse caulking. Mais uma vez, como eu disse, vá tranquilamente, não precisa fazer correndo, e que você vai vedar todas as aberturas para quando chover ou nevar, não entrar nenhuma água ali para aquele canto. E praticamente é isso, galera. Quando você termina toda essa parte por fora, seu serviço está terminado. Não é para demorar muito. Para quem não sabe os custos, vou passar os custos. A janela, normalmente, se você for comprar, ela vai ser uma média de 70 a 110 dólares. O caulking aí, ele vai estar aí entre 6 e 7 dólares. Parafuso, quase de graça. A madeira pressure treated, você vai encontrar ela por volta de 12 a 17 dólares por madeira. É uma madeira por janela, entendeu? E vamos dizer aí que o serviço foi em pelo menos 3 horas. Você pode cobrar aí pelo menos 50 dólares por hora. Então, no caso, vai dar pelo menos 150 dólares de lucro para poder instalar apenas uma janela. Só para finalizar, o que eu te digo é deixe seu ambiente sempre limpo e organizado. Melhor do que quando você chegou. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido como foi esse processo. E deixe nos comentários se você já instalou janela, se você fez assim ou fez diferente, ou se para você instalar esse vídeo te ajudou a ter uma ideia, pelo menos, do que você precisa para poder fazer essa instalação. Galera, muito obrigado por quem assistiu e até mais. Valeu!